Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Eu me enrolei, eu gravei Gênesis 13:14 antes de gravar Gênesis 13:13. Mas não tem problema, porque para você vai aparecer na ordem certinha. Então vamos lá gravar Gênesis 13:13, a Bíblia toda verso a verso. Aí está. Ve'anshe Sedom Raim. E os homens de Sodoma eram maus e pecadores contra Yahvé muito. Um modo engraçado do judeu escrever, não? E pecadores, Vechataim, Chataim, pecadores, contra Yahvé, meod, muito. Então, jogando assim para uma língua portuguesa bem dizida, e os homens de Sodoma eram maus e muito pecadores contra Yahvé. Algumas versões vão transformar esse advérbio num pronome, num adjetivo, e vão dizer: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Yahvé. Tudo bem, não tem problema. E eram muito pecadores contra Yahvé, e pecavam muito contra Yahvé, e eram grandes pecadores contra Yahvé, tudo bem. Isso deixa claro que, se você insiste que aquela declaração de alguns versos atrás, de que a redondeza do Jordão para onde Ló pretende ir, que era uma região irrigada, jardim de Yahvé, parecia a terra do Egito quando você vai entrando em Tsoar, era bonita assim, verdejante, arborizada, florida, etc., antes de Yahvé destruir Sodoma e Gomorra. Essa declaração antes de destruir Sodoma e Gomorra é um acréscimo? Bem, então vai ser um acréscimo também dizer que Ló foi morar perto da cidade de Sodoma? E é um acréscimo também dizer que os homens de Sodoma eram muito pecadores contra Yahvé, que eram homens maus? É complicado, entende? Eu acho que é muito complicado. Eu prefiro achar que essa narrativa é estratégica, principalmente depois que você assistir à discussão sobre por que era necessário que Abraão e Ló se separassem no próximo vídeo, que eu gravei antes. Você vai ver que a estratégia de separar Abraão e Ló para prometer a Abraão Canaã e jogar Ló na região de Sodoma e Gomorra, onde vai ser ah, dado aquele episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, que é ficção, mas é uma ficção para justificar uma interdição da tradição de que os descendentes de Ló podem ah, reivindicar posse da terra, porque afinal Ló e Abraão andavam juntos. Sim, Ló e Abraão andavam juntos, mas Ló foi para Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, e se não salva ele, estava tudo lascado. Mas a mulher dele não prestava muita coisa, não. E, além disso, quando Deus promete a terra para Abraão, ele quer ter certeza que Ló já foi embora, para que Ló não receba nem vento sonoro das palavras de Yahvé. Então já se prepara. Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra. Sodoma era uma cidade cujos homens eram maus, eram pecadores contra Yahvé, etc, 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 etc. Então há uma coesão aí. Não é necessário fazer com que aquela declaração de que a campina era verdejante antes de Yahvé destruir Sodoma e Gomorra. Na verdade, é necessário. Porque o judeu que está ouvindo essa história, por volta do século IV antes de Cristo, ele sabe que não tem nenhuma campina lá. Que raio de campina, que terra irrigada, que bacia é essa, que jardim de Yahvé. Aquilo lá parece mais o Sheol. Não tem planta, não tem bicho, aquele troço lá, é um deserto. Ah, é um deserto hoje.
porque Yahvé destruiu as cidades que estavam lá, eram cidades lindas, era a região mais bonita, só se compara com o Éden, mas o povo era muito pecador, o povo era muito mau e Yahvé destruiu tudo, jogou uma bomba nuclear lá e agora virou aquilo lá, como aquilo é praticamente Chernobyl, o Chernobyl de Yahvé. Mas por que que Yahvé destruiu aquela região? Porque o povo era mau, o povo era pecador. Primeiro, Yahvé não destruiu nada, porque essas cidades nunca existiram, aquele território é assim há milhões de anos, é por conta da falha que atravessa toda aquela região ali do sul de Israel e vai até a África, chega até a Etiópia, uma longa falha que está inclusive separando o chifre da África. Aquele chifre da África vai se separar da África com o passar do tempo. Está se separando. É que é numa velocidade tão pequena que é quase que imperceptível, milímetros por ano. Mas está separando. A placa tectônica da Terra vai afundando, vai afundando, vai afundando. Daqui a alguns milhões de anos, você vai olhar, mas cadê o chifre da África? Cadê o Mar Morto? Aquilo ali vai separar tudo, vai cortar aquele troço todo. Tem nada a ver com a coisa que aconteceu há 2, 3 mil anos atrás. Besteira completa. Há muita gente tentando dar explicações naturalizantes, né? Foi erupção vulcânica. Não, nada disso. Não tinha cidade nenhuma. E se existiu algum assentamento ali no passado muito remoto, não tem nada a ver com a história de Sodoma, nada a ver com a cidade de Gomorra. Isso é apenas um folclore, uma etiologia folclórica usada aqui no texto, primeiro, para dizer que Yahvé castiga os maus, o que não é verdade. Não acredite nessa conversa fiada. Os deuses não castigam os maus. Os maus vencem no final. Se você quer ser bom para ter troféu, não acredite na conversa fiada de quem te disser isso. Quem ganha no final são os maus. Mas o texto é essa educação moral besta, né? Não seja mal, porque Papai do Céu vai te castigar. Vai castigar nada. Vai castigar coisa nenhuma. Seja bonzinho para ser premiado. Ih! Se você vai ser bonzinho para ser premiado, se você não gosta de ser bonzinho, você vai ser bonzinho para ser premiado, você vai se frustrar 2 vezes. Porque foi bonzinho quando você queria ser malzinho, e foi bonzinho para ser premiado, e não vai ser premiado não, porque isso é conversa fiada, isso não existe. Não tem meritocracia, nada disso. A vida é como a classe dominante impõe que ela seja, e será assim enquanto tiver a porcaria da classe dominante aí. Então, o texto já está preparando o terreno. Aquele pessoal é mau. E como é que a gente faz com o pessoal mau? Mata. É um texto fascista. A Bíblia é um livro fascista. O que você faz com as pessoas mais? Mata. O que você faz com as pessoas mais? Encarcera. Prende e joga a chave no lixo. Não, não vamos botar pena de morte. Mas deixa ficar 50 anos num cubículo com 30 pessoas juntas. É um pensamento fascista, isso aí. Goste você de ouvir isso ou não. Ah, você está falando o quê? Que a gente não deve condenar os maus, castigar? Não, não estou falando isso. Não estamos discutindo a situação concreta das pessoas. Só estou dizendo que essa conversa de que os maus têm que ser castigados é hipocrisia, mentira, despudorada conversa fiada. Porque quem é mau para um não é necessariamente mal para outro. O que a gente chama de virtude e bem no mundo é trabalho de gente genocida, imperialista e falsa. Hipócrita até o tutano, em nome de Deus. Então, Ló vai ser levado para esse território. Para mim, não é uma anedota. Para mim, não é uma historieta. É uma invenção a partir de uma tradição. O narrador certamente não está inventando que naquela região onde tem enxofre, Deus ali destruiu cidades, provavelmente essas histórias circulam no meio da população antes do narrador usar. O que ele está fazendo é se apropriar dessa tradição e mandando, aí para mim, é a invenção dele, mandando Ló para lá, para que fique claro, não apenas que Ló não participa da promessa de Yahvé a Abraão,
como Ló foi se meter com quem não presta, e quem se mete com quem não presta não merece nossa consideração. É um texto bem fascistoide mesmo. A Bíblia está cheia de textos assim, né. Até porque os habitantes da suposta região, que são inventados, vivos estivessem, não teriam condições de se defender, né. Nós hoje saímos metendo decalque nos povos. Esse povo é mau, esse povo é do diabo, esse povo é o eixo do mal, não sei das quantas. Mas quem é que vai lá entrevistá-los? Você não, você fica ouvindo Rede Globo. Então, quem a Rede Globo diz que é mal, porque o Império manda dizer que é mal, aí você é igual um bocó. Esse é mal. E quem é o bem? O bem é aquele ali, olha que lindo. Por que, que ele é do bem? Porque ele tem alguns bilhões de dólares. Então, não é porque a Bíblia diz que um povo é mau que ele é mau. Não é porque a Bíblia diz que alguém é bom e ele é bom. Nós é que temos que julgar com os nossos olhos quem é bom e quem é mau. E olha a ironia: os homens de Sodoma eram maus. Raim, tá lendo aí? Raim, plural de Ra. Agora abra a sua Bíblia, vai em Isaías 45:7. Lá vai estar dito assim: Eu, Yahvé, faço shalom e crio Ra. Então, segundo Isaías 45:7, quem cria Ra é Yahvé. Das duas, uma, Yahvé é tão Ra quanto os sodomitas eram Raim, tudo farinha do mesmo saco, ou ainda pior, os sodomitas são Ra porque Yahvé cria o Ra dos sodomitas. Eles são maus porque Yahvé os faz ser maus. Teologia é uma bosta. Teologia não foi feita para a mente. Teologia foi feita para o estado zumbizado do fiel. Só funciona quando você é um zumbi. Quando você decide bater na cabeça, você dá 3 tapinhas para o neurônio acordar, não funciona nada. Além disso, esse texto é escrito depois que destruíram Isaías 45:7. Isaías 45:7 vai ser descartado como teologia, ou seja, o que está escrito na Bíblia vale aqui, não vale mais aqui. Ora tem vigor, ora não tem mais. E quem decide? Quem escreve os textos. E você se preocupando com porcaria de doutrina e de teologia. E, finalmente, não existe Sodoma. Nunca existiram habitantes de Sodoma. Nunca foram pessoas ruins. Isso é uma fantasia. E nós vamos empreender esforço para descobrir por que essa fantasia. Mas o narrador vai nos colocar em banho-maria, porque antes de nos explicar por que essa fantasia, ele quer voltar para Abraão e voltar com a promessa da terra para Abraão, não para Ló. Ló não participa da promessa da terra a Abraão. Então, quem hoje, quando eu estou escrevendo esse texto, invoca por antepassado Ló, não me venha reivindicar um pedaço de tijolo, porque Ló não recebeu promessa nenhuma e você não tem direito a nada. Só eu tenho direito, porque eu sou descendente de Abraão, você não é, você é descendente de Ló, e Ló não tinha parte com nada, só com os pecadores de Sodoma. Política, só política, nada mais do que política. Já sabe o que eu vou dizer, né? Mas espero que, para além de saber o que eu vou dizer, leve a sério o que eu digo. Curta o vídeo, deixe um comentário, nem que seja de engajamento, compartilhe o vídeo, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Na Tenda do Necromante, nós temos um depósito de C4. Manja C4? C4. Explosão. C4. Primeiro C, curtir. Segundo C, comentar. Terceiro C, compartilhar. Quarto C, contribuir. C4. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.
Até a próxima rodada de C4.